Herpes genital. Como tratar? Uma das infecções relacionadas com as relações sexuais, uma DST bastante frequente, é o herpes genital. É uma doença viral que vem se tornando cada vez mais frequente. Mas como tratar essa doença? Qual seria o tratamento padrão para o herpes genital? Eu sou o Dr. Petrônio Melo, sou médico urologista e é sobre isso que eu vou falar com vocês no vídeo de hoje. Bom, meus amigos, antes da gente dar início ao conteúdo do vídeo, gostaria mais uma vez de pedir aquele like para vocês aqui no vídeo, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificações para estarem sempre recebendo as novidades do canal. E se vocês considerarem esse vídeo útil e produtivo, compartilhem com seus amigos. Tá ok? Bom, meus amigos, primeiramente, o que é o herpes genital? Bom, o herpes genital é uma doença sexualmente transmissível causada por um vírus, que seria o herpes simplex vírus. Nós temos basicamente dois tipos principais de herpes simplex vírus, que seriam o HSV1 e o HSV2. Ambos os tipos estão relacionados com o herpes genital, e embora normalmente o HSV do tipo 2 seja mais associado com o herpes genital, devido a um tropismo maior pela mucosa genital, ambos os tipos podem dar o herpes genital. Inclusive, a literatura médica nos fala que atualmente o tipo 1, o HSV1, que antes era mais associado com o herpes labial, ele possui uma prevalência maior também no herpes genital. E por incrível que pareça, esse é um tipo de DST que está mais relacionado com o sexo oral do que com o sexo genital. Aparentemente, a transmissão oral genital é a forma mais comum de transmissão do herpes genital, demonstrando que o sexo oral também tem seus riscos, não é somente a penetração que pode causar o herpes genital. E qual seria o quadro clínico típico do herpes genital? Primeiramente, surge uma região avermelhada no pênis. O paciente percebe uma discreta coceira, uma discreta irritação na região do pênis, e depois vão surgindo pequenas bolhas chamadas de vesículas nessas regiões. Essas vesículas posteriormente vão se romper e formar lesões mais profundas, chamadas de úlceras, que têm como principal característica a dor intensa. O simples fato de cair água nessas lesões genitais pode gerar uma dor bastante intensa. E em um segundo momento, por mais que você não trate, mesmo que você não faça nada, essas úlceras elas vão cicatrizar e formar as crostas, que é um tecido já cicatricial. E por fim, as lesões desaparecem completamente, mesmo que nenhum tratamento seja feito. Esse ciclo, o ciclo do herpes genital, dura em média de 3 a 4 semanas para começar e iniciar. Porém, uma característica bastante ruim do herpes vírus é que ele não tem uma cura total. O vírus permanece no organismo mesmo após o desaparecimento dessas lesões. E, eventualmente, após algum tempo, essas lesões elas podem retornar, pois o vírus continua no organismo. E se a imunidade do indivíduo cai, se ele por algum motivo fica mais enfraquecido, o vírus percebe isso e novas lesões vão aparecer. Bom, então, como nós devemos tratar o herpes genital? Qual seria a melhor forma de tratamento? Bom, é importante deixarmos claro então que atualmente não existe uma maneira de eliminar o vírus do organismo. Então o tratamento seria para quê? Seria para encurtar esse ciclo do herpes genital. Ao invés daquela lesão demorar aí 3 a 4 semanas para desaparecer, nós reduzimos esse ciclo para poucos dias, eventualmente menos de uma semana.
e é fundamental que o paciente não tenha relações sexuais durante o surgimento dessas lesões ativas, pois se isso acontecer, ele vai transmitir a doença. Porém, após o desaparecimento dessas lesões, quando elas já não estão mais presentes, o indivíduo pode se relacionar, pois o risco de transmissão se torna praticamente inexistente. Bom, e quais seriam as formas de tratar, da gente encurtar esse ciclo do herpes genital? Bom, atualmente as medicações orais, elas possuem uma eficácia bastante superior aos cremes e às pomadas. Então, medicamentos tópicos para o herpes genital não são muito eficazes. Então, atualmente se recomenda um de dois medicamentos que nós temos disponíveis no mercado. Temos o aciclovir e temos o valaciclovir. Ambos são medicações antivirais que têm boa eficácia, que funcionam muito bem contra o herpes vírus. Fazendo o uso correto dessas medicações, do aciclovir e do valaciclovir, de preferência, quanto mais precoce, melhor, quando o indivíduo percebe aquele desconforto, aquela hiperemia, aquela vermelhidão no pênis, já iniciar o tratamento, pois quanto mais precoce nós iniciamos esse tratamento, mais rápida vai ser a recuperação, mais rápido as lesões vão desaparecer desse indivíduo. E por fim, existem alguns indivíduos que têm uma recorrência muito rápida dessas lesões herpéticas. O herpes genital, ele retorna muito rapidamente. E nesses casos é necessário eventualmente fazer uma profilaxia, uma prevenção para que essas lesões não retornem. Então, em pacientes selecionados, em pacientes que têm lesões de forma recorrente, atualmente o que se recomenda é o uso contínuo dessas medicações, do aciclovir ou do valaciclovir, por até um ano, pois dessa forma, utilizando a medicação de forma contínua, nós conseguimos reduzir de forma bastante eficiente a recorrência dessas lesões do herpes. Bom, meus amigos, então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Qualquer dúvida sobre o herpes genital, podem deixar aqui nos comentários. Eu vou estar respondendo vocês. E a gente vai ficando por aqui por hoje. Até mais, fiquem com Deus. Um grande abraço.